Um trocador de calor é um dispositivo para transferência de calor eficiente de um meio para outro. Tem a finalidade de transferir calor de um fluido para outro, encontrando-se estes a temperaturas diferentes. Os meios podem ser separados por uma parede sólida, tanto que eles nunca se misturem, ou podem estar em contato direto. Um trocador de calor é normalmente inserido no processo com a finalidade de resfriar ou aquecer um determinado fluido. São amplamente usados em aquecedores, refrigeração, condicionamento de ar e entre outros. O trocador de placas é um dos mais utilizados atualmente. São utilizados em serviços onde corrosão, limpeza e esterilização consistem em problemas. A disposição geométrica das placas permite alto coeficiente de transferência de calor, resistência a depósitos e facilidade de limpeza. A principal desvantagem consiste na limitação à faixa moderada de pressão, alta perda de carga e exigência de capacidades térmicas semelhantes em ambos os lados. Os equipamentos e materiais utilizados para realizar experimentos são mostrados na figura a seguir. Nesse conjunto podemos observar um trocador de calor com placas metálicas corrugadas, pares de termopares conectados ao computador, aquecedor de água a gás, 2 manômetros em tubo em U para controlarmos a vazão do fluido quente e o fluido frio, sendo esse último a água. A primeira configuração que desejávamos avaliar era concorrente, ou seja, ambos os fluidos no mesmo sentido. Como era possível haver ar no interior das placas, as válvulas das linhas de água foram totalmente abertas, a fim de retirar esse ar no interior e trabalharmos apenas com água em seu interior. Em seguida, ligamos o circuito de água quente e mantivemos a vazão constante durante todo o procedimento. Então, regulamos também a vazão de água fria constante e quando o sistema atingiu o equilíbrio térmico, foram lidas as temperaturas dos termopares instalados pelo circuito. Posteriormente, repetimos esse procedimento para vazões de 1 a 4 litros por minuto, variando de 0,5 a 0,5. Finalizado esse espaço para a configuração concorrente, realizamos as mesmas etapas feitas anteriormente, adequando apenas a questão de válvulas, abertura e fechamento das mesmas, para que o sistema admitisse a configuração contracorrente. E então foram realizadas medidas dos termopares do sistema. Feitas essas medidas, para ambas configurações, desligou-se o aquecedor e todas as válvulas foram fechadas. Como não tínhamos o dado referente à área de troca térmica da placa, realizamos um procedimento paralelo ao processo explicado anteriormente e que consistiu em tampar um dos orifícios da placa, enquanto pelo outro era adicionado água. Enfim, como sabíamos exatamente o volume de água que foi inserido na placa e também conhecíamos seu comprimento através de uma medição com régua, obtivemos assim a área de troca térmica. Os parâmetros e condições operacionais do trocador de calor utilizados durante o experimento são mostrados na tabela em exibição. Durante a realização do experimento, foram reguladas diferentes vazões para o fluido frio, mantendo-se a vazão do fluido quente, e coletados os dados de temperatura de entrada e saída para ambos os fluidos. Os dados recolhidos para o cenário concorrente e contracorrente são exibidos nas seguintes tabelas. Para o cálculo do coeficiente global de troca térmica, foi utilizada a seguinte equação encontrada na literatura, onde AT representa a área total de troca térmica, ΔT é a média logarítmica das diferenças de temperatura dos fluidos e Q é a média de calor trocado entre o fluido quente e o fluido frio. Tais valores podem ser obtidos através do uso das equações na tela. Nas seguintes tabelas são mostrados os coeficientes globais de troca térmica de cada vazão do fluido frio, para cada uma das condições do experimento. Os gráficos dos coeficientes globais experimentais versus a vazão máxima de água fria foram plotados. Nota-se um aumento do coeficiente com o aumento da vazão de água fria para ambos os sistemas. Também é possível observar uma relação linear entre o coeficiente global de transferência de calor e a vazão máxima de água fria no arranjo concorrente. Em contrapartida, no arranjo contracorrente, não é possível observar tal linearidade devido ao ponto de vazão de 3 kg por segundo, que obteve o valor de U muito acima dos demais. Este erro está muito provavelmente atribuído a erros de medição e interferências externas do ambiente durante a realização do experimento. Para o cálculo do coeficiente global de troca térmica teórico, fez-se uso das seguintes correlações, sendo a correlação de Dietz-Boelter utilizada para subter os coeficientes convectivos das correntes fria e quente.
Os valores obtidos para os coeficientes globais teóricos são mostrados nas tabelas para cada uma das configurações. Também são mostrados os valores teóricos de ambos os arranjos no mesmo gráfico. É possível observar um comportamento muito similar e linear nos dois casos. Para possibilitar comparações, plotou-se no mesmo gráfico os coeficientes global e teórico em cada uma das situações em função da vazão de fluido, e nota-se um comportamento análogo nos dois gráficos. O coeficiente teórico apresenta valores muito maiores, pois na correlação utilizada para o seu cálculo não são consideradas perdas de calor para o ambiente durante a troca térmica, o que não acontece durante a determinação do coeficiente experimental. Para o cálculo da eficiência do trocador, utiliza-se a seguinte equação, que leva em consideração a temperatura de saída do fluido frio, de entrada do fluido frio e entrada do fluido quente. Os resultados obtidos para o cenário concorrente são mostrados na seguinte tabela, assim como os resultados para o cenário contracorrente. Explicitando os valores encontrados para ambos os casos, nota-se que o contracorrente apresenta valores maiores de eficiência durante todo o experimento, ao mesmo tempo em que também apresenta uma maior queda conforme a vazão mássica aumenta, em comparação com o caso concorrente. O calor médio trocado é calculado pela média de calor recebido pelo fluido frio e de calor cedido pelo fluido quente. Assim, os valores obtidos são mostrados nas tabelas em exibição. O gráfico da quantidade média de calor trocado versus a vazão mássica de água fria nos mostra que o arranjo contracorrente apresenta maior troca de calor, conforme a vazão de água fria aumenta, o que favorece a obtenção de maiores coeficientes de troca térmica e maiores eficiências, quando comparados aos valores do arranjo concorrente. O problema proposto incitava um scale-up para um trocador térmico industrial, onde havia de se resfriar leite a uma vazão de 50 litros por minuto, de 50 para 20 graus Celsius, utilizando-se água fria a 15 graus Celsius. Dessa maneira, visando-se obter a maior eficiência de troca térmica e adotando como base os resultados obtidos em laboratório, utilizou-se para a resolução do problema o arranjo contracorrente e a vazão de fluido de 1,5 litros por minuto, onde o coeficiente global de troca térmica obtido foi de 58,86 watts por metro quadrado Kelvin. A quantidade de calor trocado está relacionado com o coeficiente convectivo de troca de calor, que por sua vez está relacionado com o número de Reynolds. Portanto, para se alcançar a eficiência obtida em laboratório, é necessário que o mesmo número de Reynolds seja obtido na escala industrial. Então, podemos dizer que a velocidade de escoamento de ambos os líquidos frios e quente deve ter as mesmas velocidades empregadas no experimento. Tais valores são mostrados na tabela. Para o cálculo da área de seção de escoamento do trocador industrial, foi necessário calcular a velocidade do fluido quente. Para fazer com que a velocidade do leite assumisse o mesmo valor, chegamos à área de seção de escoamento do trocador industrial de 0,0132 metros quadrados. Para a definição das propriedades do leite, tomou-se sua temperatura média de 35 graus Celsius como referência. Dessa maneira, foi possível calcular a vazão mássica de leite. Utilizando-se tal vazão e a razão volumétrica experimental, podemos calcular a vazão de água necessária para o resfriamento, cujo valor obtido foi de 11,21739 litros por minuto. Agora, com todos os dados em mãos, podemos calcular a área total de troca térmica necessária. Sabendo que em laboratório temos 13 placas, pode-se calcular a área efetiva por placa no trocador. Com o valor de área total de 2,98 metros quadrados, cada uma das 13 placas teria uma área de 0,229 metros quadrados. Já no trocador industrial, se quisermos diminuir a área das placas, deve-se aumentar, portanto, o número das mesmas.